a nossa edificação. Pastora Belalma, deixa Deus te usar. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos, graça e paz. Antes de começar a ministrar a palavra, eu vou cantar um louvor para vocês não, para o Senhor, conduzi-los na adoração ao Senhor. E como o pastor Antônio falou, eu sempre quis compor um louvor que exalte apenas a Deus, direto. E eu creio que essa é uma doxologia, né, como diz o pastor Antônio. Depois vocês perguntem para ele o que é doxologia, tá? Tem a ver com adoração. E também, enquanto ele prepara ali, que eu vou cantar com playback, eu quero lembrar vocês que está chegando a segunda noite de louvor, amém? Que vai ser no terceiro sábado de setembro, está pertinho. Então, já tem 7 inscritos. Tem mais que vão participar, mas essas pessoas ainda não colocaram o nome, mas eu estou considerando que sim, né, pastor JB? Que sim, né, Ana Carla, que não está aqui? Que sim, não é, Joana, que não está aqui? Os outros se inscreveram. Por que eu estou pedindo para vocês se inscreverem logo? Porque vai haver os louvores intercalados com um quiz bíblico. Quem esteve aqui na noite de louvor passada, né? Foi tremendo. O quiz bíblico é muito bom. Então, nós vamos ter louvor e palavra neste sábado. Então, eu preciso intercalar os blocos. Quem vai cantar com a banda Ijamai? Quem vai cantar com banda própria? Quem vai cantar com playback? Eu vou cantar com playback. Para eu colocar, por exemplo, os blocos. De repente, eu faço um bloco só de quem vai cantar com playback, aí dá um descanso para os músicos. Amém? Então, está lá nos grupos. Eu coloquei em 3 grupos. Grupo do Louvor, grupo da família Ijamai e grupo Ijamai Produções Artísticas. Tem gente que não está nesse grupo. Mas não tem problema. Por isso que eu estou postando nos outros grupos também. Mas, se você quiser, fala comigo que eu te incluo no Ijamai Produções Artísticas. Que mais? Acho que é só. Aí eu preciso disso, né, de ver quantas pessoas, na realidade, vão participar para formar os blocos direitinho. Não vai haver tempo para ensaio, né? Porque fica difícil, né? A não ser que seja alguém aqui da igreja que tenha acesso à banda, Ijamai. Amém? Vamos nos inscrever. Terminando. Você vai lá, o aviso onde eu botei, copia, bota ali, inclui o teu nome embaixo e cola. Né? Copia, cola e posta no grupo. Amém? Eu vou pedir também, se puder, que coloquem na versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada, porque aí facilita a leitura de todos. Amém? Esse louvor chama-se Imagem do Deus Invisível. Ele é baseado, inspirado na passagem de Colossenses, que diz que Deus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pode aumentar um pouquinho. Glória ao teu nome, Senhor. Adore ao Senhor. Teu é o reino, tua é a glória, teu é o domínio pelos séculos dos séculos. Tua é a honra e a majestade e toda a riqueza da sabedoria. Jesus, o Cordeiro, Jesus, o Leão de Judá.
Jesus, o Alfa e o Ômega. És a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Todas as coisas em ti foram criadas, visíveis e invisíveis. Tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, tudo foi criado por ti. E criado para ti. Jesus, o Cordeiro, Jesus, o Leão de Judá. Jesus, o Alfa e o Ômega. Aleluia, Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Aleluia. Ele disse, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. És a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Sentimos, Senhor, as coisas em ti foram criadas, visíveis e invisíveis. Tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, tudo foi criado por ti. E criado para ti. Jesus, o Cordeiro, Jesus, o Leão de Judá. Jesus, o Alfa e o Ômega. Jesus, o Cordeiro, Jesus, o Leão de Judá. Jesus, o Alfa e o Ômega. Glória ao teu nome, Senhor. Toma em tuas mãos cada coração que aqui está, cada mente, que a tua palavra, Senhor, preparada para cada um de nós nesta noite, produza frutos, ó Deus. Opera grandemente no coração da tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, entregamos a ministração, a direção do teu Santo Espírito, que sempre nos conduz em triunfo. Te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua lealdade para conosco, porque o Senhor diz, os dons e talentos de Deus são irrevogáveis. Não temas em exercer o chamado para o qual o Senhor te chamou. Não tema em colocar em prática o dom que o Senhor te deu. Não tema, porque os dons e talentos são irrevogáveis. Ele jamais vai tirar de você. Aleluia. O Senhor me mostra isso, que muitas vezes a gente fica achando que errou, que pecou, e agora, como é que eu vou continuar exercendo? Deus não tira os dons e talentos que Ele te dá, são irrevogáveis. Vai nessa tua força, em nome de Jesus. Amém? Marcos, capítulo 5, eu esqueci de falar o texto, a partir do versículo 21. Amém? Marcos 25, a partir do versículo 21, diz assim:
Vamos ler um texto até o 42. Amém? De repente, muitas pessoas, como o pastor Antônio uma vez falou, às vezes tem gente que não abre a Bíblia, quase não lê. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de ler um texto longo. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém? O Evangelho de Marcos, diferente dos outros dois evangelhos sinóticos, que são Mateus e Lucas, porque João não é considerado o evangelho sinótico, ele tem uma estrutura diferente. Marcos, ele é o evangelho onde nós encontramos mais milagres de Jesus. Ele escreveu esse evangelho para os romanos, assim como Mateus escreveu esse evangelho para os judeus, e Mateus vê Jesus como o rei, o Messias, o rei. Marcos relata Jesus como servo, e Lucas como o homem perfeito. E João relata Jesus como filho de Deus. E aqui nós vemos como ele escreveu para os romanos, e os romanos eram pessoas práticas. Eles não se ligavam muito em genealogia, em cumprimento de promessas, como os judeus. Nós percebemos que no Evangelho de Marcos não há genealogia, assim como há em Mateus e Lucas. Para quem não sabe, genealogia é aquilo no início do capítulo 1 ou capítulo 2, no início que vem fulano, filho de ciclano, e aquela genealogia grande. Os romanos, eles não se ligam nisso. E como
Marcos escreveu para eles. Então, é o evangelho mais prático, onde nós vemos mais ações do que palavras. Esse Marcos é o João Marcos, em cuja casa da mãe dele foi onde os discípulos estavam intercedendo por Pedro, quando ele estava preso. Aí, quando ele foi solto, a criada veio abrir a porta e até se assustou. A igreja estava pedindo a Deus para ele ser solto. Quando ele é solto, a igreja se assusta. Então, foi na casa da mãe de João Marcos que eles estavam orando. E ele era primo de Barnabé, né? Quando ele participou da primeira viagem missionária de Paulo. Aí, depois, ele voltou para Jerusalém. Quando teve a outra viagem, ele quis ir, Paulo. Nananina, não. Ele voltou para Jerusalém, então ele não vai dessa vez, não. Rolou um estressezinho ali, mas depois ficou tudo bem, né? Nós vemos também um pouco nisso da personalidade de Paulo. Mas, indo para o texto em si, nós vemos que o texto começa falando de uma grande multidão. Uma grande multidão rodeava Jesus, enquanto ele estava à beira-mar. Chegou um ponto no ministério de Jesus que já tinha tanta gente na porta da casa, lá em Cafarnaum, às vezes ele não tinha tempo para comer. O ministério dele foi ganhando um crescimento, né? E ele estava rodeado por uma grande multidão, quando um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga. O que é sinagoga, né? Até pouco tempo eu achava que sinagoga e templo era a mesma coisa, mas não é. As sinagogas, elas começaram a ser formadas, criadas quando o templo foi destruído, quando não havia mais sacrifício, aquele período interbíblico entre Malaquias e Mateus, que durou em torno de 400 anos. Ali nós vemos o povo sendo levado cativo para a Babilônia, uma parte do povo pela Síria, ou seja, muitas coisas acontecendo, e o templo foi destruído. Então, as sinagogas começaram a surgir. Por quê? Porque elas liam, não havia sacrifícios, como havia no templo. Eles não podiam mais fazer os sacrifícios deles, mas eles liam a palavra e ensinavam a palavra na sinagoga. Por isso que várias vezes você vai ver que Jesus ele ia ao templo e ensinava na sinagoga. Paulo, quando ele chegava numa cidade, ele procurava logo a sinagoga para ensinar. Amém? E Jairo era um dirigente da sinagoga e ele foi procurar Jesus porque a sua filha, de 12 anos, como nós vemos depois, estava morrendo, estava muito doente e morrendo. E a palavra diz que Jesus foi com ele. Tinha muita gente ali seguindo e precisando de Jesus também. Mas Jesus foi com Jairo, né? Enquanto ele vai caminhando para a casa de Jairo, aparece uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. E, por isso, ela estava impura há 12 anos. Como a maioria já sabe, a mulher, no seu período menstrual, era considerada impura. Então, quando passasse, ela tinha que fazer a purificação, aí ela se tornava pura. Naquele período, ela não poderia tocar em ninguém, ninguém poderia tocar nela, senão ficava impura. Agora, imagine essa mulher, 12 anos, sem poder tocar em ninguém, sem que ninguém pudesse tocá-la. Né? Imagina a autoestima dela. A idade daquela menina, quando aquela menina nasceu, aquela mulher começou com esse problema de saúde. Então, esses 12 anos aí de situações diferentes, mas que os dois enfrentaram a multidão, tanto a mulher hemorrágica quanto Jairo, eles enfrentaram a multidão, eles tiveram que enfrentar essa grande multidão. Mas eu digo, o Senhor diz para nós nesta noite, que é na grande multidão, nos grandes obstáculos, que nós encontramos situações que vão fortalecer a nossa fé. Amém? Não é no mar de calmaria que a gente vai ser fortalecido. É no meio das grandes multidões. Nós vemos aqui que Jairo presenciou a cura da mulher.
porque diz que Jesus estava indo com ele para casa, quando uma mulher veio por trás e tocou na roupa de Jesus. Jesus está sempre perto, a verdade é essa. Não tem multidão que vá nos impedir de chegar perto de Jesus. Tem um diferencial que nós vamos destacar aqui. Por que que a multidão não chegou e só 2 conseguiram chegar? Quando Jairo chegou até Jesus implorando que ele fosse impor as mãos sobre a sua filha, ele implorou a Jesus que Jesus tocasse a sua filha. E a mulher hemorrágica queria tocar em Jesus. Tem momentos em que nós queremos e precisamos que Jesus nos toque, mas tem momentos em que nós é que temos que ir tocar em Jesus. Agora, por que que Jesus ele pergunta, quem me tocou? Porque de mim, não, alguém me tocou de uma forma diferente. Os discípulos, mas todos estão te apertando, te empurrando, e o senhor pergunta quem me tocou, todos nós já conhecemos, né? Não vou nem me ater nesses detalhes que a igreja já conhece bem, mas o diferencial foi a fé, né? Nós vemos aqui. A nossa fé faz Jesus parar o que está fazendo. Ele parou. Ele estava indo socorrer uma menina que estava morrendo. Quantos de nós falaríamos para aquela... não, espera aí um pouco, eu estou indo resolver. Pastor Luciana, vem aqui em casa orar por um parente meu que está mal, está morrendo. Aí, no meio do caminho, a pastora Luciana encontra alguém que pede a ela também oração. Qual a nossa tendência? Espera um pouquinho que eu vou ter que ir lá, né? Resolver o problema mais grave. Nós avaliamos nesse sentido. Mas Jesus, ele é Senhor do tempo. Ele permitiu que Lázaro morresse. Ele não foi correndo quando teve a notícia de que Lázaro estava doente. Ele sabia, ele é Senhor do tempo, e o tempo para ele não é, eu tenho que correr para resolver esse problema. Não, Jesus não é assim. Jesus, ele é Senhor do tempo, é Senhor das estações. E aí nós vemos aqui, a mulher tocou em Jesus, e ele disse, alguém me tocou de forma diferente. Eu senti que saiu poder, olha, o poder do Senhor. Se você, nessa noite, tocar no Senhor, o poder dele está sempre emanando, está sempre fluindo. Virtude significa poder, desejo de curar, desejo de abençoar. E Deus, Jesus, está assim. Agora, de que maneira nós tocamos em Jesus? Aquela mulher, ela não podia tocar em ninguém, porque senão ela tornava esse alguém impuro. Agora, diante daquela grande multidão, alguém ia ver se ela tocou em Jesus ou não? Ela estava precisando ser curada. Era até natural que ela visse o lado dela. Não, está uma grande multidão, eu vou tocar nele, eu quero ser curada. Mas nós vemos a atitude que aquela mulher tem de respeito para com Jesus, de honra. Ninguém estava vendo. Muitas pessoas falam, porque da orla do vestido de Jesus, eu até creio, sim. Mas o que o Senhor ministrou no meu coração nessa mensagem é que ela honrou Jesus, ela tinha o respeito, o amor. Eu não vou tocar nele porque eu não posso, mas se eu tocar, ainda que na sua roupa, eu serei curada. Vejam a diferença, né? Ela poderia tocar sem ninguém ver, ninguém ia ver. Agora, de que maneira nós tocamos em Jesus? E Jesus destacou a postura daquela mulher também pela postura da multidão. A multidão vai no embalo, né? Esbarra em Jesus, toca em Jesus. E só que o toque daquela mulher, ela já carregava uma resposta de oração. Tanto é que, quando ela se dispôs a ir, ela falou, se eu tocar
ainda que na sua roupa, na orla da sua veste, eu ficarei curada. Ela sabia que ia ficar curada. Eu pergunto para você, já teve situações em que você orou, ou você declarou, e você tinha certeza que você ia receber? Tem situações que a gente sabe. Aí eu te digo, segura esse mistério aí, porque tem que ser sempre assim. Jesus quer que não apenas de vez em quando a gente ora, não, a gente tem que ter certeza. Deus ministrou essa palavra no meu coração também ontem, acerca de uma situação que eu estou querendo muito, aí eu estou empurrando, não, agora não dá, que não sei o quê. Deus, aí hoje eu falei, Senhor, eu creio que eu vou conseguir. Eu te pedi. Então, Deus quer isso de nós. No processo religioso, né, na multidão ali, nós observamos muitas pessoas, e até essas pessoas somos nós mesmos, que fazemos parte da multidão apenas. A gente levanta a mão, não sabe por que levanta a mão. A gente dobra os joelhos e não tem intenção. A gente ora e não crê que vai receber. A gente canta e não adora. Essa é a multidão que não tem como receber do Senhor. Mas a multidão que vai e toca no Senhor, crendo que vai receber, esse toca no Senhor de verdade. Nós tocamos muitas vezes sem intenção, sem fé. Nós esbarramos em Jesus, né? A gente está aqui, a gente gosta de tudo. A gente gosta do louvor, gosta da palavra, a gente gosta da vida cristã. Não é bom você se arrumar para vir à igreja, você saber que faz parte do povo de Deus. Eu amo. Mas não é só isso. Ela chegou ali sozinha, desprezada, mas ela não se deixou conduzir pela multidão. Ela não andou no mesmo ritmo da multidão. A multidão e Jesus estavam caminhando. Ela chegou por trás de Jesus e tocou na orla, a ponto de Jesus ter que virar e fazer. Quem fez isso? Ela não estava caminhando igual a multidão caminhava. Ela estava num outro ritmo. Ela estava na caminhada da fé. Ela não estava ali no oba-oba, vamos embora, muito bom, muito legal. Hoje o culto foi uma benção. Qual foi a palavra? O que você recebeu do Senhor? E eu nem me lembro. Né? Mas aquela palavra, às vezes, que te confronta, você vai para casa e passa a semana inteira pensando, é isso. E cada um tem um avivamento individual. Uma pessoa pode sair daqui avivada, quando a maioria não, ou vice-versa. Então, não podemos nos deixar conduzir pela empolgação da religião. Porque aí o poder que sai de Jesus é quando ele sabe que aquele coração confia nele. Imagina uma oração, um clamor, que não tem dúvida. Eu não tenho mais ninguém, só o Senhor, e eu sei que o Senhor pode resolver o meu problema. Isso libera poder do Senhor. A reação de Deus à fé é imediata, é automática, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? E fé não é curiosidade, mas fé é uma confiança visceral. Ela falou, se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar na sua veste, eu serei curada. Agora, tem aqui um aspecto interessante da nossa vida cristã. Sabia que Deus tem um ponto fraco? Né? Qual é o ponto fraco de Deus? Aquilo que ele não aguenta, que ele não resiste. É o calcanhar de Aquiles de Deus. Ele não aguenta, ele não consegue resistir, ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Deus não resiste, uma aflição que se derrame diante dele de forma sincera, ele não ficará indiferente, creia, tenha certeza disso. Deus não resiste quando ele é abordado por um coração que não duvida. A dúvida é terrível, né, para Deus. Imagine, por exemplo, guardando as devidas proporções, né,
Uma vez uma cunhada, uma outra cunhada, sem ser a Valéria, estava com um problema sério de justiça, num processo lá da família. Aí ela me contou tudo, aí tinha que ir lá no Ministério Público, um monte de lugares que pessoas que não têm o contato ali, é difícil, eu entendo que é difícil. Você chegar ali no fórum, com aquela linguagem ali, né? Por isso que eu explico tudo direitinho quando me procuram tudo. Aí eu senti que ela estava aflita, tudo. Aí eu falei assim, eu vou com você. Aí a gente almoça lá na cidade, não se preocupa não, eu vou com você. Ela deu aquele alívio, ela falou assim, ai, que bom, eu estava com medo de te pedir para não te atrapalhar, mas você indo comigo, eu me sinto segura, eu confio em você. Não é bom? Agora, chega e fala isso para Deus. Senhor, o Senhor, para a gente que é ser humano, aí a gente se empenha para não decepcionar. E eu ali com ela, resolvendo o problema, e eu em oração. Nós fomos num lugar, não foi resolvido, voltamos. Eu falei, fulana, vamos voltar lá novamente. Eu em oração. Resolvemos tudo naquele dia. Aí o pessoal brinca comigo, na família, fala assim, Belalmo, o que você pede para ela, se ela não conseguir fazer por você, ela morre tentando. Que honra, né? Eles me verem assim. Eu falei, eu morro tentando mesmo. Quando alguém me pede alguma coisa, por quê? Porque, além de ajudar a pessoa, eu aprendo. Eu nunca advoguei. Eu fiz direito e trabalhei no judiciário, mas eu nunca advoguei. Então, algumas coisas que me perguntam é da parte de advocacia e eu não entendo, eu não tenho a prática de advocacia. Eu sei o caminho do processo dentro do fórum, mas o que fazer? Eu sempre falo, ai, fulano, não sei, mas espera aí que eu vou perguntar para os amigos meus. Eu tenho 2 amigos que são os que eu sempre lanço mão deles. Aí eu pergunto quantas coisas eu aprendi que eu não sabia, tentando auxiliar alguém. Procura auxiliar alguém, mesmo em algo que você não saiba. Procura ajuda, procura saber como é para você auxiliar. Você vai aprender muito. E aprender é sempre bom, né? Eu adoro aprender. É muito bom você ter uma experiência nova. Então, se Deus ele vê em você um coração que não duvida, que confia, é em mim que ele tá afirmando a sua fé e a sua esperança. Um clamor, quando é carregado por fé, quando essas coisas chegam a Deus, não tem jeito, os impossíveis acontecem. Amém? E, repetindo aqui, a igreja não está mais no sepulcro. O corpo de Deus não está no sepulcro, onde tudo acabou. O corpo de Cristo está aonde tudo é possível. Amém? Então, quando você está com uma causa difícil e as pessoas forem procurar no lugar dos impossíveis, no lugar do não tem mais jeito, nós vamos falar sobre isso aqui, sobre ter jeito, não tem mais jeito. Aí os anjos vão dizer, por que você veio procurar a Meire aqui, no lugar onde não tem mais jeito? Ela não está mais aqui, ela ressuscitou. Ela está no lugar onde tudo é possível. Amém? Creia nisso, igreja. Eu vi de um pastor, né, não de um pastor, de uma amiga que comentou que o pastor falou, no Vale de Ossos Secos só tem 2 tipos de pessoa. Ou tem osso, ou tem profeta. O que você é? Né? Ou tem os ossos secos que estão ali, ou tem o profeta, que profetiza a palavra do Senhor. Então, que a gente saia do sepulcro, amém? Aquela mulher estava passando por uma hemorragia. Hemorragia quer dizer o quê? Perda de sangue. Sangue simboliza o quê? A vida. Sangue simboliza vida. Por isso que tem orientações de não comer animais com sangue e tudo. Aquele sangue que aquela mulher derramava há 12 anos simboliza que a vida dela estava sendo desperdiçada. A vida dela estava indo pelo ralo abaixo. A vida dela estava sendo jogada fora.
É como se ela estivesse olhando a vida dela passar por 12 anos sem poder fazer nada. Situações que a aprisionaram. Quantas vezes você sente isso? Que você está perdendo a tua vida, que você não está vivendo. Puxa, podia ter feito isso. Vi ontem também um vídeo pequeno de um pastor que ele falava isso. Muitas pessoas que forem ao teu sepultamento, uma semana depois, um mês depois, já não vão estar sofrendo tanto. A maioria. E são essas pessoas que não vão estar sofrendo tanto, que às vezes te criticaram, te botaram impedimento, não faz isso não, botaram dificuldades. Por isso ele falou, viva a sua vida. Eu compartilho isso com vocês. Dentro dos princípios bíblicos, viva a sua vida. Aquilo que você quer colocar em prática. Né? Não sai falando para todo mundo, mas procura em Deus. Não desperdice a tua vida. Não jogue a tua vida fora, porque quando nós jogamos a vida fora e a gente olha para trás, a gente vai se entristecer. Eu podia ter feito isso e não fiz. Amém? Mas com Jesus a nossa vida pode ter um fluxo normal. Amém? A nossa vida flui dentro da normalidade. Foi o que aconteceu quando aquela mulher se encontrou com Jesus. A vida dela, que estava sendo jogada fora, desperdiçada, passou a fluir dentro da normalidade. Você crê que Jesus pode? Às vezes, por exemplo, uma doença na família que te suga de uma tal forma e você não sabe dividir o teu tempo. Na época que minha mãe estava muito doente, eu sentia isso, assim, mas em momento algum eu deixei de exercer o meu chamado. Eu lembro uma vez que minha mãe estava passando mal e eu estava escalada para pregar. Aí eu socorri a minha mãe, tudo ali em oração, socorri a minha mãe, fiz o que tinha que fazer, dei banho nela praticamente, arrumada para ir para a igreja. E saí, fui para a igreja e preguei a palavra. Não, se você ficar, aí acabou. Mas tem uma postura de, não, Deus me chamou para isso e eu não posso também deixar de cuidar da minha mãe, porque aquele que desonra pai e mãe é pior do que o incrédulo. Então, dá para fazer tudo se você se organizar. O que você não pode fazer é deixar correr. Ah, não dá, não tenho tempo, não vai dar. Aí você não consegue. Mas Jesus, ele quer que a tua vida tenha um ritmo normal. Tudo que ele determinou para a tua vida vai se cumprir, amém? Quantos creem? Jairo, enquanto estava acontecendo tudo isso ali, e Jesus estava ainda falando com a mulher, mulher, a tua fé te salvou. Ela foi curada, ela viu na hora que foi curada do mal, e Jesus estava falando com ela ainda. Aí eu pergunto para você, e Jairo, hein? Jairo teve que esperar. Estava ali parado com a filha morrendo, ele teve que esperar. E quando Jesus ainda estava falando com a mulher, chegaram os outros falando para Jairo, tua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Jairo podia muito bem ter desistido ali. Não podia? Jesus estava falando com a mulher, ministrando a palavra à mulher. E chegam os outros e falam, a tua filha morreu. Mas Jesus, eu acho que foi mais rápido, né? Ele chegou, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, versículo 36, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, creia somente, a partir daqui eu assumo. Jesus falou isso. A gente vai ver aqui. A partir daqui é comigo. Então, aqui, duas histórias se entrelaçam nesse texto que nós lemos. Uma que tinha jeito. Na realidade, as duas, até determinado ponto, tinham jeito. O que a mulher falou, tem jeito, eu vou enfrentar a multidão e vou tocar na orla de Jesus.
para Jairo, a filha dele estava doente, tem jeito ainda. Eu vou enfrentar a multidão e vou pedir a Jesus que vá comigo tocá-la. Mas chegou um momento, que é esse aqui, que a situação deixou de ter jeito para uma pessoa, que é o Jairo. Não é? Acabou. A filha dele morreu. Todo aquele esforço. Ai, será que ele pensou, se ele não tivesse parado para atender a mulher? A gente, às vezes, poderia até pensar isso, né? Mas Jesus fala para mim e para você nessa noite, que o poder de Jesus é sobre aquilo que tem jeito e sobre aquilo que não tem mais jeito. O poder dele também atua. Por quê? Porque ele é a ressurreição e a vida. Ele não é apenas o médico que cura, mas é aquele que, onde ele chega, a vida retoma o seu fluxo, a vida volta, porque ele é a ressurreição e a vida. Jairo, ele presenciou tudo aquilo, e quando vieram avisá-lo, ele poderia ter desistido. O poder de Jesus sobre o que não tem jeito. É isso que eu queria me deter agora, que eu creio que foi uma palavra que Deus ministrou para a gente, aos nossos corações. O poder de Jesus sobre o que não tem jeito. Quando que a gente reconhece que uma situação não tem mais jeito? É para a gente refletir, não precisa responder se não quiser. Se quiser, pode também. Quando que uma situação não tem mais jeito? Eu digo assim, não, isso não tem mais jeito. Não é normalmente quando nós não podemos fazer mais nada? Naturalmente é assim, né? Quando nós não temos mais o que fazer. Tinha até um ditado antigo, dos antigos, que falava assim, esse caso eu já entreguei para Deus. Como se isso fosse... simbolizando, não tem mais jeito. Humanamente falando, não tem mais jeito. A menina havia morrido. Apesar que Jesus falou, ela dorme, porque ele tinha os motivos dele para falar isso diante dos curiosos. Mas a maioria das coisas que a gente considera não ter mais jeito, é ponto final, fim da linha, é quando a gente não pode mais fazer nada. Mas conhecendo o Deus que nós conhecemos, que pode tudo, eu faço a mesma pergunta. Você, sendo filho e filha de Deus, de um Deus que pode tudo, quando que a situação não tem mais jeito para você? Para a gente refletir. Será que não é quando você já decidiu que não quer mais? Só assim que não tem mais jeito. Fora isso, se algo praticamente impossível se estabeleceu na tua vida, preste atenção no que o Senhor nos fala, mas você ainda deseja, você ainda tem sede por aquilo, você ainda quer, você tem que fazer o quê? Deixar Deus tomar conta. Eu assumo a partir de agora. Nós vamos ver como é que Jesus assumiu a situação aqui de Jairo. Muitas vezes, por exemplo, tem situações na minha vida que eu já decidi, não quero mesmo. Não quero, passou, não tenho. Mas tem coisa que ainda arde no meu coração. Quando arde no teu coração, é porque Deus pode fazer ainda. Mesmo que você já tenha feito de tudo, mesmo que você já tenha procurado de todas as formas, agora é a hora de você não fazer nada. Você confie em Deus, não tenha medo e apenas creia. Só isso. Você não precisa fazer mais nada. A partir disso, aí nós vemos aqui, versículo 37, Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Só eles três. Ou seja, Jesus já começa a afastar quem precisa ser afastado. Pessoas que não se alegram com a tua alegria,
pessoas que não estão nem aí para você. O que essas pessoas vão fazer numa situação de impossível para você? Vamos chegar aí, não vai dar certo, né? Como as carpideiras já estavam ali, as carpideiras eram as mulheres contratadas para chorar. Então, eu até anotei aqui, tem gente que já comprou a roupa do sepultamento daquilo que você ainda deseja. Entendeu? Está tão notório que você não pôde realizar, que você não conseguiu, que já tem gente já preparando para o enterro do teu sonho, digamos assim. Tem gente que já foi comprar o terninho básico, o pretinho básico, para o sepultamento do teu sonho. Pessoa que não tem ligação com você, que não se importa com você. Mas Jesus afastou essas pessoas. Ainda falou, por que esse alvoroço aqui? Ela não está morta, ela dorme. Ele afasta essas pessoas, coloca só os pais da criança, que simbolizam aqueles que querem o teu bem, aqueles amigos verdadeiros, aqueles que torcem por você, que na luta estão ali orando por você, e na alegria estão se alegrando por você, não ficam pensando, ai, por que não foi comigo? Né? Os pais da criança simbolizam essas pessoas. E os apóstolos, discípulos, os três, simbolizam aqueles que querem que a vontade de Deus seja feita na tua vida. Ainda que não tenha uma relação assim de amizade, não te conhece tanto, mas são servos cheios do Espírito, que querem, se reconhecem o chamado de Deus na tua vida, querem que se cumpra. É só isso que precisa. E Deus, Jesus, afastou tudo aquilo que só ia servir de tropeço para Jairo. Né? Jairo, com a notícia da morte da filha, ainda vem aqui, chega ali, se defronta com aquelas pessoas. Já estava o cenário todo pronto. Será que se Jairo tivesse ganhado uma grande bênção, será que estava todo mundo ali festejando? Então, que a gente tenha que prestar atenção nisso, que nos mantenhamos mais reservados com aquilo que é importante para nós, com aquilo que a gente deseja. A gente teve que enfrentar uma multidão, muitas vezes temos que enfrentar uma multidão tremenda para conseguir aquilo, e vamos deixar que vozes que não são a do Senhor venham atrapalhar. Normalmente achamos que não tem mais jeito quando nós não podemos fazer nada. Mas se Deus pode tudo, a situação ela só não tem mais jeito quando você escolheu. Não quero mais, estou bem assim, isso fez parte de uma época. Né? A nossa vida tem fases, tem coisas que era quando a gente era mais jovem. Hoje eu não tenho mais esse desejo. Né? Jairo poderia ter desistido, mas ele queria a filha de volta ainda. Ele ainda queria. Qual é a tua filha que você ainda quer de volta, que está doente, está quase morrendo? Essa menina simbolizava isso, algo que Jairo ainda queria. Você, em termos de ministério, isso não dá mais para mim, não, já estou tanto tempo. Você ainda gosta, você ainda quer, ainda arde no teu coração. Então, deixa Jesus assumir daqui para frente. Amém? Essa palavra que Deus ministrou ao meu coração. Vocês entenderam? Amém? A situação para aqueles que creem em Jesus só tem fim quando você não quer mais, ou que ele tenha falado, entendeu? Dando um outro exemplo rapidamente, a mulher que a filha estava endemoniada, ela chegou lá para Jesus, ela era cananeia, ela não era do povo de Deus, ela era cananeia. E ela chegou e falou, Jesus, a minha filhinha está sofrendo de um mal, está endemoniada. Aí Jesus vira para os discípulos e fala, eu fui chamado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Eu não fui chamado ainda para ministrar sobre a cananeia e tudo. Aí o que a mulher fala? Ela fala, ele fala, não é lícito tirar o pão dos cachorrinhos, dos filhos. Eu gosto tanto de bicho que eu troquei.
tirar o pão dos cachorrinhos, dos gatos também. Não é lícito tirar a ração dos gatinhos. Não é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Isso simbolizando que eu não posso fazer pelos gentios o que me foi destinado fazer primeiramente pelos judeus. Aí o que ela responde? Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ou seja, os gentios estão vendo tudo que o Senhor está fazendo pelo povo judeu, e nós cremos que vai chegar a nossa vez. Foi isso que ela antecipou. E Jesus, ele rompeu ali o paradigma e antecipou. Por quê? Por que, igreja? Por que ele antecipou? Por que ele curou a filha de uma cananeia quando não era ainda para curar? Porque ele encontrou quero que vocês digam, porque ele encontrou fé no coração daquela mulher. E muito mais do que isso, muito mais. Ela não só teve fé, ela profetizou que o evangelho ia chegar aos gentios. Ela profetizou quando ela disse que as migalhas caem da mesa dos filhos e os cachorrinhos comem. Ela falou, nós, os gentios, estamos vendo tudo que o Senhor está realizando no meio do teu povo e nós estamos sendo alimentados com isso. Amém, igreja? Foi essa palavra que o Senhor ministrou, que